Nós já vimos como trabalhar com a força. Sendo uma grandeza vetorial, já vimos então como achar a força resultante e como decompor essa força resultante, deixando um pouquinho no eixo X, um pouquinho no eixo Y. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos estudar quais são as forças possíveis de aparecerem no sistema. A primeira delas é a força-peso. Essa força-peso é a força que a gravidade faz sobre os corpos, puxando-os na vertical para baixo. Como calcular essa força gravitacional, essa força-peso? Nossa formulinha é o peso, P, igual a M, massa do corpo, que é uma grandeza escalar em que a gente não mexe, a gente fala que ela é invariável, ela não muda, ela é medida na balança. Então, a nossa massa aqui na Terra, ela vai ser igualzinho à massa, se ela for medida na Lua, vai ser igualzinho à massa que eu tenho em Marte, e assim por diante. Então, a massa não muda com a localidade, ela é uma grandeza invariável. Vezes G, que é a aceleração da gravidade. A aceleração, nós já estudamos em aulas anteriores. A aceleração, ela pode mudar, ela varia com a localidade. Então, por exemplo, a aceleração da gravidade aqui na Terra, nós podemos aproximar para 10. Agora, a aceleração lá na Lua é 1,6. A aceleração em Marte, 3,8, aproximadamente. E assim vai. Em Júpiter, a gravidade é 25. Então, a gravidade, ela muda com a localidade. Se a gravidade muda, é óbvio que o peso também vai ser alterado. Então, o peso e a gravidade mudam com a localidade. A massa nunca. O peso, por ser uma força, é medido em newtons também. A massa em quilos, o peso em newtons. Então, vamos ao exemplo. Na superfície da Lua, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente 1,6, então já vou estar anotando aqui que a gravidade na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Um corpo apresenta um peso de 3.200 newtons. Então, o peso na Lua, 3.200 newtons. Sabendo que a aceleração gravitacional na superfície da Terra, então, vou anotar aqui a gravidade na Terra, ele não aproximou, ele mandou usar 9,8. Calcule a massa e o peso desse corpo na Terra. Então, vamos lá. Como ele me deu os dados da Lua, eu vou utilizar a aceleração da gravidade e o peso na Lua, usando a fórmula do peso. Peso é igual a m vezes g. O peso, no caso, 3.200. A massa eu vou achar. E a aceleração da gravidade, 1,6. Esse 1,6 que está multiplicando, passa dividindo. Então, 3.200 dividido por 1,6 é igual a massa. Então, nós temos aqui que a massa será igual a 2.000 quilogramas, que usou a massa, o peso em newtons, a massa sai em quilogramas. Como a massa ela é invariável, vai ser 2.000 gramas na Lua, quilogramas na Lua, então vai ser 2.000 quilogramas na Terra também. Então, na verdade, eu já sei a massa na Terra, é a mesma da Lua. Agora, nós temos que achar o peso na Terra. Como que eu vou achar o peso na Terra? Usando minha formulinha. O peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso na Terra agora é o que eu quero achar. Não é 3.200, 3.200 é na Lua. O peso, ele muda.
A massa que não muda vale 2.000 vezes 9,8. Portanto, o peso na Terra, 19.600 newtons. Outra força que nós podemos encontrar no sistema é a força de atrito. Como que eu calculo a força de atrito? A força de atrito pode ser FA ou FAT. A fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito depende da superfície. Tem superfícies que oferecem maior atrito, tem superfícies que oferecem menor atrito. Então, esse coeficiente de atrito, por depender da superfície, ele é tabelado, tá? Vezes a força normal. O que é a força normal? A força normal é a força de reação de uma superfície. E ela não tem fórmula, a força normal. Eu preciso analisar o sistema e verificar. A normal é igual a que outra força no meu sistema? Ao peso, a força de tração num fio. Daí eu igualo e verifico qual o valor da força normal, tá? O atrito é uma força de reação da superfície ao escorregamento. Então, eu estou deslizando o objeto, o atrito vai estar no sentido contrário ao escorregamento dele. Como toda força, é medida em newtons também. Vamos para o exemplo para ficar mais fácil. O bloco da figura tem uma massa de 5 quilos. Então, a massa aqui desse bloquinho, 5 quilogramas. Ele move-se com velocidade constante. O que significa isso, velocidade constante? Que ele não muda a velocidade e que, portanto, ele não tem aceleração. A aceleração vale zero nesse caso. Aliás, todos os casos em que a velocidade é constante. A velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal sob a ação de uma força F, como está indicado aí na figura. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, então, se a tendência de escorregamento está na horizontal para a direita, a minha força de atrito, ela se opõe a esse escorregamento. Então, ela vai estar também na horizontal, mas para a esquerda. E o coeficiente de atrito, então, que é o Uzinho, ele vale 0,20. A aceleração da gravidade é 10, ele pede o valor dessa força F. Então, vamos analisar aqui, já que eu tenho o atrito, quais as outras forças que estão no sistema, mas que não foram citadas. Se esse bloquinho ele está sobre uma superfície, a força peso, ou seja, a força da gravidade, atua sobre ele. E a força peso, a força da gravidade, puxa todos os objetos na vertical para baixo. Por isso que ele deu a aceleração da gravidade aí para vocês. Bom, se esse bloquinho está sobre uma superfície, a superfície segura o bloquinho. Se a superfície segura o bloquinho, ela está fazendo uma força sobre ele. E toda força que vem de superfície é chamada de força normal. Então, aí eu tenho a força normal no sentido contrário à força peso. Então, eu já verifico aqui, ó, logo de cara, que esse bloquinho ele não está flutuando, ele está sobre a superfície. Se ele não está flutuando, é porque as forças que atuam na vertical, elas são iguais. Então, eu já posso afirmar aqui que a minha força normal é igual à minha força peso. Por isso, o bloquinho está em equilíbrio sobre a superfície. E eu já consigo achar a força normal. Como que eu acho a força normal? Achando o peso, que é M vezes G. Nós acabamos de ver o exemplo acima. A massa do bloquinho é 5, a aceleração da gravidade é 10. Então, eu tenho aqui que a minha força normal é de 50 newtons. Bom, se eu tenho a força normal,
eu consigo achar também a força de atrito. Como que eu acho a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito foi dado 0,20 e a normal eu acabei de achar vale 50. Então, a minha força de atrito eu já achei aqui também, vale 10 newtons. Mas, na verdade, o que eu preciso achar mesmo é a minha força F, né? Como que eu vou achar? Usando a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. No meu bloquinho, como que eu acho a força resultante? Bom, eu tenho a força F puxando para a direita e a força de atrito puxando para a esquerda. Então, como que eu vou achar a minha força resultante? Eu vou pegar a força F menos a força de atrito. Sentidos contrários subtrai. Isso é igual a massa do meu bloquinho vezes a aceleração. A força F é o que eu preciso achar, copio. Menos a força de atrito, que é 10. A massa é 5, a aceleração é 0. 5 vezes 0 é 0. Eu vou pegar o menos 10 e vou passar para o outro lado. Ele passa mais 10. Então, a força F vale 10 newtons. A outra força que nós vamos estudar é a força elástica. A força elástica, ela aparece em molas e em elásticos. E como que a gente calcula essa força elástica? F de força elástica, ou ainda FE, ou ainda FEL. Então, a força elástica, ela é igual a K vezes X. O que é o K? O K é a constante da mola ou do elástico. Cada mola, cada elástico é feito de um material diferente, né? Uns são mais resistentes, outros são menos resistentes. Então, essa constante elástica, ela é tabelada. Se ela não for tabelada, ele tem que dar o valor da força e do X para que a gente possa achar essa constante K. Bom, e o X? O X é a deformação da mola, é o quanto eu estiquei essa mola. Então, naturalmente, sem eu colocar a mão nessa mola, vamos supor que ela tenha aí um comprimento de 10 centímetros. Aí, eu vou esticar essa mola até 25 centímetros. Quanto eu deformei a mola? Bom, de 10 para 25, eu deformei ela em 15 centímetros. Então, esse é o valor do X, é a deformação que a mola sofre, tá? Então, olha só o exemplo. Ao ser esticada do seu tamanho original, de 10 centímetros para 15 centímetros. Bom, eu tenho aí a deformação, o X, 15 menos 10, igual a 5 centímetros a deformação. Uma mola exerce uma força elástica de 50 newtons. Então, o Fé, o FE ou F, 50 newtons. Ele pede nesse exercício para que a gente determine a constante elástica. A constante elástica é o K. Só que ele não quer em qualquer unidade. Ele quer essa constante elástica, ó, em newton por metro. Para que eu ache a constante elástica em newton por metro, o meu X ele não pode estar em centímetros. Ele deve estar em metros também. Então, eu vou ter que transformar, vou ter que dividir por 100 aqui, para poder passar de centímetro para metro. Então, 0,05 metros. Agora sim, está tudo certinho as unidades, eu posso ir para a fórmula, que fala que a minha força elástica é igual a K vezes X. A força elástica é 50, a constante K ele está pedindo para achar, e a deformação 0,05. Como eu preciso achar o K, esse 0,05 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 50
dividido por 0,05 é igual à constante K. Fazendo a divisão, a constante K vai ser igual a 1000. 1000 o quê? A unidade que foi pedida, Newton por metro. A força normal nós já comentamos quando eu falei do atrito. Vocês já sabem que a força normal é a força de reação da superfície e que ela não tem uma fórmula específica para o seu cálculo. Eu preciso analisar todas as forças que estão agindo no sistema e verificar qual delas é igual à força normal para poder fazer o cálculo. Então, vamos aos exemplos. Um objeto, ele tem uma massa de 10 quilos e ele está em repouso sobre uma superfície plana. Então, aqui eu tenho minha superfície plana, eu tenho esse objeto aqui, que tem uma massa de 10 quilogramas, sobre a superfície. Ele fala que a gravidade da Terra é para ser considerada igual a 9,8 e pede a força de reação da superfície. A força de reação da superfície é o que a gente chama de força normal. Então, nesse caso, quais as forças que estão agindo aqui? A força peso, que puxa esse bloquinho, né? Sempre a força peso na vertical para baixo. E a superfície segura esse bloquinho. Então, eu tenho aqui a força normal segurando, é como se ele estivesse empurrando esse bloquinho para cima. Então, como que eu faço para achar a minha força normal? Se esse bloquinho não está flutuando, é porque a minha força normal é igual à força peso. O que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo. A normal é o que eu vou achar. E o peso eu já sei que é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa nesse exercício é 10 e a aceleração da gravidade ele mandou usar como 9,8. 10 vezes 9,8, a minha normal, então, é igual a 98 newtons. Mais um exemplo de força normal. Calcule a força normal de um objeto de 5 quilos, que é a massa, mas que está num plano inclinado de 45 graus. Então, vamos desenhar aqui o nosso plano inclinado. Então, aqui está o meu plano inclinado. Esse ângulo aqui, 45 graus. E o meu bloquinho, que tem uma massa de 5 quilos aqui que foi dada, né? Ele está aí nesse plano inclinado. Ele pediu para que nesse plano inclinado a gente ache a aceleração da gravidade. Eu preciso tomar cuidado, porque se o meu plano está inclinado, né, a minha superfície também. Então, aqui, ó, a hora que eu falar vertical e horizontal, eu vou ter que pôr aqui a vertical e horizontal para eu saber onde está, né? Então, onde está a minha força-peso? Bom, minha força-peso, ela tá aqui, ó. Ela também está inclinada. E quanto que é esse ângulo aqui? O mesmo ângulo de inclinação da superfície. Então, aqui também é 45 graus. Então, aqui é o meu peso. Bom, observem aí que o meu peso, ele está inclinado. Lembra que na física a gente não pode trabalhar com força inclinada? Então, eu vou ter que deixar um pouquinho desse peso aqui em Y. E eu vou ter que deixar um pouquinho do meu peso aqui, ó, em X. Vamos lembrar como que eu faço para achar o meu peso em X, o meu peso em Y? Bom, aqui está a força. Ela grudou em que eixo? Ah, a minha força, ela saiu o peso e grudou no eixo Y, o meu ângulo. Então, onde o ângulo gruda, fica o cosseno. Então, peso vezes o cosseno de 45 graus. E o x? Bom, se o y ficou com o cosseno, o x fica com o seno. Então, peso vezes o seno
de 45 graus. Fora essas duas forças que estão agindo aí, eu ainda tenho a força normal da superfície. Onde está a minha força normal da superfície? Aqui, né, no eixo Y. Então, aqui está a minha força normal. E é justamente essa força normal que nós temos que achar. Então, olhando aqui, o meu bloquinho não está flutuando. Então, a minha normal, ela tem que ser igual, que está puxando para cima, tem que ser igual à força que puxa esse bloquinho para baixo na mesma direção, que é o peso de Y. Como eu acho o peso de Y? O peso vezes o cosseno de 45 graus. Como que eu acho o peso? Massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de 45 graus. A massa foi dada no começo do exercício, ela vale 5. A gravidade, 9,8, vezes o cosseno de 45, lembrando a tabelinha de vetores lá da aula passada, raiz de 2 sobre 2. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 9,8 dá 49, raiz de 2 sobre 2. Eu vou parar aqui em newtons, mas se quisesse também dividir 49 por 2, se quisesse tirar a raiz de 2 e usar aproximadamente 1,4, também poderia.